Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite. Mais uma aula de português. Vamos iniciar para finalizarmos o nosso assunto de oração subordinada, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem, que estejam tendo uma ótima semana, um ótimo dia, um ótimo final de semana, né? Dependendo de quando vocês forem assistir a esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, iniciar mais uma aula. Português. Finalização. Subordinado. Permita-me colocar o cabeçalho aqui. Ok, pessoal. Então, a gente já vem um longo caminho estudando orações subordinadas, né? Acho que você já deve nem aguentar mais esse assunto. Pois é, pessoal. Ele é um assunto bem complexo, requer muito tempo, requer muita explicação, requer muita prática para que não haja o esquecimento, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos finalizar a oração subordinada na realidade, com uma atividade. Eu queria que vocês abrissem a página de vocês, o livro da página. Abram aí o livro na página 265. Página 265. Livro grosso, tá? De português. Página 265. Tá bom? Vamos lá. Na página 265, a gente tem algumas outras explicações, né, sobre as orações subordinadas, e temos aqui também um texto logo abaixo, né? Na parte de prática linguística, temos aí um texto sobre mudanças climáticas. Vamos fazer a leitura desse texto e em seguida responder as questões referentes a ele, tá? Mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Pois bem, pessoal, vamos fazer a leitura juntos. Eu vou lendo e eu quero que vocês me acompanhem aí também com o livro de vocês, tá bom? O título do texto é Mudanças Climáticas. A preocupação com as mudanças climáticas começou a ganhar a atenção dos paulistanos quando um problema da cidade chegou ao limite do suportável: o caos no transporte coletivo e individual e o agravamento da poluição. Se, há algumas décadas, as indústrias eram as grandes vilãs, hoje os carros são a principal fonte emissora de poluentes. Na Grande São Paulo, 95% das emissões de gases, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos saem dos veículos. A poluição do ar mata 12 pessoas por dia na capital, seguindo a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A presença de material inalável na atmosfera, principalmente a enorme quantidade de enxofre presente no diesel, atinge o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. É como se o paulistano fumasse 2 cigarros por dia, o que reduz em 1 ano e meio a expectativa de vida. Ou seja, devido à grande quantidade de gás de ar poluído, é como se eles estivessem fumando 2 cigarros por dia, o que não é nada bom, né? A gente sabe que o cigarro diminui muito a expectativa de vida. Agora passemos para a página 266, tá bom? Para lermos a continuação desse texto. Página 266. Nesse cenário, torna-se evidente a necessidade de soluções de curto, médio e longo prazo, que garantam alternativas viáveis e eficientes para a população. A proposta de pedágio urbano, rejeitada por 87% dos paulistanos, segundo pesquisa, poderia inclusive ser descartada. O rodízio de veículos em vigor há mais de 10 anos poderia ter sido evitado. Não existe fórmula mágica nem receita única. São fundamentais iniciativas tanto do poder público quanto da sociedade civil.
Grande parte das propostas formuladas por cidadãos, organizações sociais e empresas é dedicada à mobilidade urbana e a maioria do transporte coletivo, o que, além de contribuir para a redução dos congestionamentos, poderá melhorar a qualidade do ar e, consequentemente, elevar a qualidade de vida da população. Mas é importante lembrar que, em uma cidade com dimensões territoriais gigantescas como São Paulo, a crise da mobilidade urbana está diretamente relacionada à desigualdade social. A má distribuição dos equipamentos e serviços públicos e privados no município obriga milhões de paulistanos a fazerem grandes deslocamentos para estudar, trabalhar, ir ao médico, pagar contas. Medidas preventivas, e não só as que se referem especificamente à circulação de veículos, podem evitar soluções restritivas e contribuir para a construção de uma sociedade, de uma cidade mais justa e sustentável. E na próxima página, pessoal, temos aí algumas atividades, tá? Temos algumas atividades aí para sobre esse texto, tá bom? E vamos responder. Essa atividade ela envolve interpretação e também envolve os assuntos de gramática de oração subordinada que estudamos nas aulas passadas, tá bom? Eu vou copiando aqui as perguntas e vamos respondendo, tá bom? Ok, pessoal, temos aqui a primeira pergunta. Para a Odd Gradual, em que momento as mudanças climáticas passaram a chamar a atenção dos paulistanos, tá? Lembrando que Odd Gradual, é o autor do texto, tá? Vocês podem conferir logo abaixo do texto, tem uma referenciazinha, inclusive onde foi publicado e quando foi publicado esse texto aí, tá? Então, para ele, em que momento as mudanças climáticas passaram a chamar a atenção dos paulistanos? Então, a gente volta para a página 265 para fazer a leitura novamente, tá? Esse daí, pessoal, já é respondido, acredito que no primeiro parágrafo. A preocupação com as mudanças climáticas começou a ganhar a atenção dos paulistanos quando um problema da cidade chegou ao limite do suportável: o caos no transporte coletivo e individual e o agravamento da população. Ou seja, começou a chamar a atenção dos paulistanos quando passou do limite suportável, ou seja, quando ficou insuportável. Quando o caos no transporte público coletivo e o agravamento da poluição chegaram a um nível insuportável. Então, a resposta é ok. Então, primeiro está respondido. Vamos para o segundo agora. De onde vem a maior parte dos gases poluentes da atmosfera? De onde vem a maior parte dos de onde vem a maior parte dos gases poluentes da atmosfera? E aí? Eu acredito que isso daí também. Deixa eu ver aqui. Isso daí também é respondido na primeira parte do texto, na página 265. Ok, de onde vem a maior parte dos gases poluentes da atmosfera? A resposta se encontra no segundo parágrafo, pessoal. Tá? Se há algumas décadas as indústrias eram as grandes vilãs, hoje os carros são a principal fonte emissora de poluentes. Então, a resposta aí, pessoal, são os carros.
É importante mencionar, pessoal, aqui, que logo no segundo parágrafo, ele diz assim: se há algumas décadas as indústrias eram as grandes vilãs, hoje os carros são a principal fonte emissora de poluentes. Então, pessoal, na verdade, há um tempo atrás eram as fábricas, as indústrias. Hoje não, hoje são os carros. Então, de onde vem a maior parte dos gases poluentes da atmosfera? Presente, agora. Tá bom? De onde vem agora. Tá bom? Não é no passado, não. Então, a resposta aí é dos carros. Se fosse há um tempo atrás, seria das indústrias. Vamos para o terceiro agora. Podemos afirmar que, segundo o autor, é preciso impor medidas restritivas para a circulação de veículos na cidade, principalmente em ruas do centro mais poluídas. Não há nada que os poluidores possam fazer para melhorar a qualidade do ar. Nesse caso aí, pessoal, é uma pergunta de múltiplas alternativas. Vamos ver aí vamos analisar o texto e ver qual alternativa é a mais coerente, tá bom? Então, podemos afirmar que, segundo o autor. Pronto, vamos lá. Então, segundo o autor, letra A, é preciso impor medidas restritivas para a circulação de veículos na cidade, principalmente em ruas do centro mais poluídas. Será que é essa a resposta? Vamos analisar o texto, né? Se é preciso impor medidas restritivas. Eu vou fazer a minha leitura aqui no texto e vocês fazem aí no de vocês. E vejam se vocês acham, concordam que essa é a resposta. Essa resposta aí, pessoal, se encontra na segunda parte, viu? Que fala sobre isso daí, sobre essa adição de novas medidas. Não, pessoal. Aqui a gente vê que logo no segundo parágrafo, no primeiro parágrafo da segunda parte do texto, a gente vê aí que como é o ele não fala aqui que precisa impor rodízio, ele diz aqui que precisa impor medidas restritivas, né? Na verdade, aqui ele está vendo que o pedágio, que já é verdadeira uma proposta que foi rejeitada por 87% dos paulistanos, tá? Ele poderia ter sido evitado há mais de 10 anos. Porque na realidade, não foi uma medida que não deu certo, não funcionou. E aqui ele diz, não existe fórmula mágica nem receita única. São fundamentais iniciativas tanto do poder público quanto da sociedade civil. Essa afirmação também descarta a letra E, que diz, não há nada que os paulistanos possam fazer para melhorar a qualidade do ar, pois esse problema é de responsabilidade do governo. Ou seja, isso aí já está também descartado. Porque a gente vê aqui claramente que a responsabilidade é tanto do governo quanto dos paulistanos, tá? A responsabilidade é de ambos. Se ambos não se juntarem para agirem, então a gente não vai ter aí um benefício para a sociedade, tá bom? Letra D. São catastróficos os efeitos das mudanças climáticas no ar, que se respira em toda a região. São catastróficos os efeitos das mudanças climáticas no ar poluído, que se respira em toda a região metropolitana de São Paulo. Esse aí tá
um pouco convincente, né? Mas eu ainda acho que não é ele. Vamos fazer a leitura do texto. Está falando sobre catástrofe, né? Pessoal, esse caso aqui não fala nada sobre catástrofe, tá? Então, esse aí a gente pode descartar também, porque apesar dos efeitos serem ruins, mas não tem nada relacionado a uma catástrofe, e sim a prejuízos na saúde, especialmente na parte da respiração, tá bom? Inalável. Então, aí, nesse caso aí, a gente vê que não é essa alternativa. Então, a gente também pode descartar a letra D. E a letra C, que é impossível controlar as emissões de poluentes nas grandes cidades. Também não, pessoal. Obviamente que não. Isso aí a gente precisa nem ler o texto, né? A gente sabe que tem como sim controlar. E como disse, mas é necessário que o poder público e a sociedade cooperem. Se os dois trabalharem juntos, né, derem propostas interessantes e fizerem sua parte, com certeza a gente vai conseguir diminuir muito usar apenas o necessário dessa poluição. E a letra B, os carros são os maiores poluidores do ar na cidade de São Paulo, que inclusive é a resposta da letra do segundo, dos carros, né? São os maiores poluentes. A diferença é que no segundo ele fala sobre gases poluentes, no segundo ele fala de poluentes só. Então, nesse caso aí, a resposta correta é a letra B. Os carros são os maiores poluidores, né? Do ar na cidade de São Paulo. A diferença é que no segundo é gases poluentes e isso aqui é poluidores, tá? Vamos lá. Quarto quesito. No último parágrafo, o termo medidas preventivas se refere a... Vamos lá. Quarto quesito. No último parágrafo, o termo medidas preventivas se refere a... Pronto, o termo medidas preventivas. Deixa eu colocar aqui. Medidas preventivas se refere a... Vamos ver ao que esse termo se refere. Letra A. Ao atendimento insatisfatório dos órgãos públicos aos problemas de saúde que atingem os paulistanos em decorrência da poluição atmosférica. Não, pessoal, o termo medida preventiva não se refere a atendimento satisfatório, né? Isso aí poderia ser medidas preventivas visam acabar com, aí podia ser, com atendimento satisfatório, entendeu? Aí podia ser, mas nesse caso aí, medidas preventivas não significa atendimento satisfatório dos órgãos públicos, não tem nada a ver. Tá? Cuidado para vocês não confundirem e entenderem errado. Ele quer saber o que o termo significa, tá? E não o que ele visa abolir, tá bom? Então aí, letra B. Medidas preventivas se refere ao oferecimento e à distribuição de serviços públicos e privados em toda a cidade, para facilitar a movimentação de pessoas. Vamos ver se é isso daí. Letra E. Ao descontrole das emissões de poluentes pelas indústrias na região metropolitana, que comprometem a qualidade do ar. Novamente, não. Medidas preventivas não significam descontrole das emissões de poluentes. Muito pelo contrário. É o controle. Medidas preventivas visam controlar e não descontrolar as emissões de poluentes, né? Letra D. As propostas acerca da reavaliação dos resultados obtidos com o rodízio de carros na cidade, que vigora há bastante tempo.
Poderia ser a letra D, mas ele fala que as propostas acerca da reavaliação dos resultados obtidos. Não seria propostas acerca da reavaliação dos resultados obtidos. Seriam propostas acerca da diminuição dos poluentes, tá bom? Letra C. A maior restrição do número de veículos em circulação pela cidade seria evitar congestionamento de trânsito. Não. Então, a resposta correta é a letra B. Ao oferecimento e a distribuição dos serviços públicos e privados em toda a cidade para facilitar a movimentação de pessoas. Ou seja, medidas preventivas se referem a oferecer e distribuir serviços públicos e privados em toda a cidade para facilitar a movimentação de pessoas, tá bom? Cuidado, pessoal, vocês têm que ler o enunciado com muito cuidado, tá? Para não acabar lendo errado, entender errado e querer responder errado, tá bom? Aqui, quando ele pergunta ao que o termo se refere, é como se ele estivesse dizendo assim, qual o significado desse termo, o que é que ele quer dizer, tá? Aí aqui a gente pode descartar a letra A, pode descartar a letra C, pode descartar a letra E. Os únicos que fazem sentido aí são a letra B e D. Só que a letra D, ele fala sobre propostas de reavaliação e medidas preventivas, e não especificamente fala sobre propostas de reavaliação, mas as medidas preventivas são sim propostas, são sim medidas que o governo adota, tá? Justamente com o intuito de prevenir aquilo de acontecer. Bom, e temos aqui no quinto quesito, diz assim, com a expressão nesse cenário que inicia o terceiro parágrafo, o autor do terceiro parágrafo, o segundo texto aí, logo no início da página 266. Então, nesse cenário, torna-se evidente a necessidade de soluções de curto, médio e longo prazo que garantam alternativas viáveis e eficientes para a população. Pronto. Esse aqui, pelo que eu pude ler, a letra A e a letra C estão numa disputa aqui acirrada, né? A letra A e a letra C. Deixa eu colocar a resposta, perdão, pessoal. Quarto quesito, letra B também, tá? Pronto. Vamos agora para quinto, com a expressão pronto. Pelo que eu já pude ler aqui, fiz uma leitura bem rápida, a resposta ou é a letra A ou é a letra C. Porque pelo que eu li aqui, após essa expressão aí, ele fala sobre soluções e fala sobre a necessidade, uma conclusão, a necessidade de alternativas, tá? Alternativas viáveis e medidas preventivas para mudar isso aí. Então, a letra B não tem nada a ver. Considere exageradas as informações obtidas pela Faculdade de Medicina de São Paulo sobre os perigos trazidos pelo trânsito. Nada a ver, pessoal. Nada a ver. Ele não está falando nada sobre considerar exageradas informações. Muito pelo contrário, ele considera os dados e a partir desses dados ele faz uma coleta, tá? Das respostas. Ele faz uma comparação com os dados e propõe algumas soluções. Letra D. Imagina uma situação bastante provável que poderia acontecer com os moradores que respiram ar poluído na cidade. Também não, pessoal. Também não. Ele não está falando sobre a consequência disso. A consequência disso é no primeiro texto, na página 265, que fala sobre a consequência da emissão desse gás, tá? E na inalação. Então, letra B aí e letra D podem eliminar, descartar. Letra E. Expõe suas dúvidas sobre a impossibilidade de locomoção rápida nas ruas de São Paulo, tomadas por veículos coletivos particulares. Também não, pessoal. Nada a ver. Nada a ver. Ele não está expondo dúvida nenhuma aqui. Como eu já falei, logo após esse termo aí, nesse cenário,
ele começa a falar sobre a necessidade de implantação de novas medidas. Então, os únicos coerentes aqui são a letra A e a letra C. Então, vamos lá, letra A. Criar soluções apropriadas e eficazes para o que considera o maior problema da cidade, o trânsito congestionado. Nesse caso aqui, pessoal, vamos ver aqui. Na realidade, ele não cria e ele não cria proposta, né? Ele, na verdade, ele discute. Então, a resposta correta seria a letra C, que diz: se utiliza dos dados referentes aos problemas da poluição na cidade para discutir propostas de solução para eles. Então, aí a resposta correta é a letra C, porque, de fato, ele se baseia nos dados que foram dados pela faculdade, né, sobre a poluição na cidade e discute propostas de solução para eles, tá? Então, na realidade, ele não está criando soluções apropriadas, né? Ele está, na verdade, discutindo baseado naquilo que foi visto. Então, a resposta correta aí é a letra C. Tá bom? É a resposta correta aí no nosso texto, beleza? Pessoal, nosso tempo está acabando aqui. Conseguimos hoje responder essas 5 questões. Na próxima aula vamos responder as outras questões, tá? Da 6ª até a 9ª, para finalizarmos o nosso assunto, tá bom? Então, eu quero que, se possível, vocês já tentem fazer aí em casa, façam novamente a leitura. Vocês perceberam aqui, pessoal, que interpretação textual ela é muito tricky. O que significa essa expressão? É uma expressão em inglês que significa enganosa, tá? Muito tricky, enganosa, tá bom? Então, você tem que tomar cuidado aí, porque a interpretação textual realmente é chato, é difícil. Chato porque se vocês perderem um detalhezinho, você vai entender a pergunta errada e você vai responder errado. Então, você tem que sempre se atentar àquelas pequenas coisinhas que fazem toda a diferença lá no texto, tá bom, pessoal? Então, foi isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Se liguem, se atentem a essas dicas que eu dei para vocês, pessoal. Não deixem nada passar. Sempre foquem no que o enunciado está pedindo, tá? E nunca no que vocês acham que é para fazer. Por exemplo, isso aqui na letra, no quarto, o termo medidas preventivas se refere a. Tá? Quer saber o que é que se refere, pessoal. Pode ter qualquer outra informação, mas quer saber o que é que ele se refere. Tá bom? Ele não quer saber quais são as consequências da medida preventiva, o que a medida preventiva trouxe para o mundo, quais foram os benefícios. Não, ele quer saber ao que se refere. Ou seja, é a mesma coisa que perguntar qual é o significado no último parágrafo de medidas preventivas. É isso que ele quer saber. Tá? Ele quer que você pesquise, quer que você busque o significado. Então, você tem que ir em busca do significado, beleza? Então, pessoal, pronto. Se atentem a essas dicas que eu estou dando para vocês. São dicas realmente muito importantes e que podem fazer toda a diferença aí no dia a dia de vocês, tá? Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês sabem. Deixa eu guardar meu livro aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem. Vocês podem me contatar lá no Class App. Qualquer dúvida que tiverem. Para praticar a interpretação textual, vocês devem sempre ler, ler e ler o máximo possível e nunca passar nenhuma informação despercebida, porque ela pode ser crucial para a realização da atividade daquele texto, tá bom? Outra coisa que eu ia falar, sim, vamos começar a ver as atividades de oração subordinada a partir, eu acredito que da 7ª questão, tá bom? São 7 questões aí de interpretação textual e 7 de gramática, tá? Então, a partir da 7ª questão, vamos ver questões referentes a oração subordinada, conjunções e todo o assunto que a gente estudou, tá? Para podermos finalizar. Então, hoje tivemos basicamente a aula de interpretação textual, mas na próxima aula veremos o conteúdo de gramática, tá bom? Então, se vocês quiserem, já tem minha permissão para começar a ir fazendo, né? Mas aí vocês que sabem, né? Vocês querem já começar a fazer, se não esperar a próxima aula para a gente poder responder aqui juntos, tá bom, pessoal? Então foi isso, tenham uma ótima semana, Deus abençoe vocês, aproveitem bastante, descansem, estudem e vejo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal, até a próxima.